Podcast IS. Olá, pessoal. Esse é o Videocast S, também Podcast S. E hoje, só hoje, eu não estou sozinho aqui. Eu estou com uma pessoa, uma alma. Não é penada. Não é uma penada, porque essa pessoa se penada, né? Não seria só de pena, mas seria de penal. Penal não existe. Vai ser uma crítica ao Paraná, mas não vem ao caso aqui. Olá, Wellington. Olá, Wellington. Olá, aqui como um bom curitibano eu preciso lutar, porque o meu povo não vai ficar calado e escutar uma coisa dessa. Olá, pessoal. Wellington foi apresentado. Estamos aqui para falar sobre História porto-alegrense do autor Moacir Scliar, que é um conto. E é um dos contos mais densos, profundos e tristes que eu já ouvi ou já li na minha vida. E eu gostaria de, antes da gente falar sobre o conto e comentar sobre ele, convidar você que está nos escutando, você que está nos vendo, você que está no meio da gente, no meio de nós, para curtir o nosso blog /site impériosagrados.com.br, se inscreve para receber a nossa newsletter semanal. Também no Instagram, o @iseditora e o @impérios_sagrados. Fala com a gente, manda ideias pro podcast, faça suas dúvidas, as suas críticas, as suas sugestões e faz com que a gente faça um programa bem legal para você. Então, um recado aí, Wellington. Quer recado? Eu vou dar um recado. Pessoas lindas. Em breve teremos novidades que vamos estar participando de um evento em São Paulo, na capital de São Paulo. É isso? Na capital. Presencialmente, vamos contar muito. Eu gostaria muito de contar com a presença de todos vocês para, claro, adquirir os livros, mas também para ver a gente, dar um oi, tirar uma foto de vez em quando. Esse aqui é uma celebridade. Esse aqui é uma celebridade. Esse é o dono de tudo, gente. Eu sou só a fachada. Eu só sou laranja. Eu não sei o que acontece aqui. Aliás, o que eu tô fazendo aqui? Sei. Também vou pedir para vocês compartilharem o nosso podcast /videocast, independente da onde você estiver assistindo ou escutando, não é mesmo? Para todos os cantos do mundo, espalhar, digamos, a palavra para cada vez mais para a gente poder ter um diálogo sobre os nossos temas, sobre os assuntos que a gente traz. A gente sempre vai mesclar um pouco do que a gente vai falar, sobre se é sobre filme, se é sobre série, se é sobre livro, se é sobre ambos, se é sobre um tema muito específico, ou nesse caso de hoje, um conto. E vamos lá. Eu gostaria de convidar você que está escutando ouvindo a gente para encarar esse conto a partir do coração e fazer uma pergunta. O que significa manter e ter um relacionamento? Um relacionamento amoroso, afetivo? E o que significa fazer com que esse relacionamento seja recíproco? Deixa eu compartilhar aqui. História porto-alegrense, Moacir Scliar. Não penses que eu estou reclamando, não. Estou só contando a verdade, e contar a verdade não pode fazer mal a ninguém. E a verdade é que a porto-alegrense sou eu. O orgulhoso és tu, mas a porto-alegrense sou eu. Eu já morava nessa cidade quando tu aparecestes, o altivo filho de um fazendeiro da fronteira. Faz tempo isto, não é? Petrópolis nem existia. Três Figueiras era mato. Os bondes eram poucos. Te lembra dos bondes? Bem, eu era a modesta caixeirinha de um armarinho da Cidade Baixa. Tu, o garboso estudante que varava as madrugadas no Café Central ou no Alto da Bronze, declamando em voz alta os seus poemas. Tu eras o rapaz rico, que vinha à loja onde eu trabalhava, trazendo imensos buquês de rosas. Foi um escândalo, te lembras? O que se cochichava na rua da praia é que desfilavas de braços dados comigo, desde a Praça da Alfândega até a Igreja da Conceição. Eu nem gostava desses passeios, mas tu ias de cabeça alta, desafiador, enquanto as senhoras e os cavalheiros nos olhavam, escandalizados.
Se escandalizavam? Fosse mais longe. Alugaste para mim uma casa no Menino Deus. E que casa! O antigo palacete de um barão, situado no meio de um verdadeiro parque, com árvores e estátuas, e um lago com peixinhos vermelhos. Instalaste-me ali, porque eu era, dizias, a tua rainha. E de fato, como rainha eu vivia, com criados à disposição e até um carro. Um dos primeiros automóveis de Porto Alegre, te lembras? Um Edsel. Teu pai pagava tudo. Teu pai, o rico fazendeiro, achava que o filho tinha direitos de macho. Não importava o que dissessem ou o que custasse, pagava tudo. E eu? Bem, eu gostava de ti. Gostava mesmo. Por tua causa, saí da casa de meus pais, na Cidade Baixa, e fui morar no palacete com uma cortesã. Mas eu gostava de ti, esta era a verdade. Teus parentes, ricos fazendeiros como teu pai, mas fazendeiros da cidade, dos moinhos de vento, deixaram de te convidar para as festas, o que te irritou mais ainda. Te vingaste, alugando uma casa nos moinhos de vento, no reduto dos inimigos. Nos instalaste lá, eu e todos os empregados. Só despediste a cozinheira, porque achavas que eu cozinhava melhor do que ela. Vinha seguido, não querias morar comigo, porque preferias a tua liberdade, mas vinha seguido. Moinhos de vento, lindo bairro, de casas finas. Teus parentes estavam furiosos, não te cumprimentavam. Se te encontravam na rua, viravam a cara. Menos a tua prima, a Rosa Maria. Ela te olhava de esguela, piscava o olho, travessa que era. Tu sorrias. Vocês se trocavam bilhetinhos. Pensas que eu não sabia? Eu sabia, mas gostava de ti. Esta é que era a verdade. E gostava da casa no Moinhos de Vento, um paraíso. Um paraíso que durou pouco. Decidiste que eu deveria me mudar. Gostavas da casa e a querias para ti. De modo que tive que sair. Fui para uma casa em Petrópolis. Comigo foram a empregada e o motorista, que era também uma espécie de guarda. O jardineiro foi dispensado, porque a casa não tinha jardim. Era uma casa relativamente modesta. E depois, para que jardim? Era o que perguntavas e ponderavas. Jardim só dá trabalho. Eu gostava de jardim, mas não te respondi nada, porque gostava de ti. Casaste com a tua prima, Rosa Maria, e assumiste um cargo na direção da firma do pai dela. E aí, começaste a aparecer cada vez menos. A vida de um homem de negócios é muito atarefada, dizias. Eu concordava, me lembrando da loja de armarinhos. A cidade progredia, e a essa altura eu já não tinha mais motorista, porque Petrópolis, contava, me dissesse entusiasmado, com transporte abundante, digno de uma cidade moderna, bondes, ônibus. Petrópolis era um bairro muito bom. Mas com o passar dos anos começou a apresentar inconvenientes. Muitos dos teus amigos, médicos, advogados, homens de negócios, moravam ali. Além disto, a escola de balé que tuas filhas, duas garotinhas encantadoras, frequentavam, também eram em Petrópolis. Decidistes que eu deveria me mudar. Me mandaste para Três Figueiras, um lugar que já não era mato, mas que ainda estava pouco povoado. Me instalaste numa casinha simpática, de madeira, mas muito simpática. Chovia dentro, mas eu não me incomodaria me queixando desses pequenos problemas. Vinhas me ver tão pouco que não era justo. Realmente não era justo. E a casa não era feia. Eu me distraía com as lides domésticas. A essa altura, já não tinha mais empregada. Para que empregada numa casa pequena? Perguntaste, e estavas com a razão. Realmente, estavas com a razão. Uns anos depois, me lembro muito bem, porque já estava costurando para fora, começaram a aparecer as primeiras casas elegantes nas Três Figueiras. Casas bonitas, as fachadas com pedra decorativa. Achastes que eu deveria me mudar para a Vila Jardim. Um pouco mais afastado, dissestes. E tinha razão, um verdadeiro jardim. Dissestes, o jardim que te faltava. É verdade que a casa não tinha água nem luz, mas eu não queria te incomodar. Passavas por uma fase de profunda depressão, de angústia existencial. Que é o dinheiro? Me perguntavas. Estávamos os dois com 60 anos. Qual o sentido da vida? Teus olhos cheios de lágrimas. Eu, quase sem dentes, pensava numa dentadura nova, mas não ousava te pedir nada. Me dissestes
para sair da Vila Jardim. O bairro estava ficando muito conhecido. Poderiam te ver por lá. Me mandaste morar numa espécie de casa-barco que estava atracada no Guaíba, num lugar deserto, perto do Porto das Pombas. Interessante a casa-barco, mais barco do que casa. Esta, na verdade, era uma simples cabina de madeira com uma lona. Sacudida pelos temporais de inverno, eu te esperava. Em um ano, vieste só uma vez. No dia do teu aniversário. Estavas muito deprimido. Rosa Maria tinha morrido. Tuas filhas não queriam saber mais de ti. Só pensavam em viagens para a Europa. Procuravas as respostas para as grandes questões da vida no Zen budismo. Dizias que deveríamos mergulhar no nada. Eu olhava para a água que entrava no barco e concordava. Um dia recebi um bilhete teu. Trouxeste o teu motorista. Aliás, o nosso antigo motorista. Dizias, numa letra muito trêmula, que a vida não tinha mais sentido para ti, que eu deveria soltar as amarras do barco e deixar que as correntes do Guaíba me levassem ao sabor do destino. Pela primeira vez, eu pensei em não te obedecer. É que eu gosto demais dessa cidade, desta Porto Alegre, que só a visto de longe e que mal reconheço. Lembro-me que gritei, não vou abandonar a minha cidade. E aí resolvi te escrever, lembrando toda a nossa história e te pedindo para voltares atrás em tua ordem. Espero que recebas esta carta. É que estou escrevendo já do meio do rio. E é a primeira vez que mando uma carta numa garrafa jogada às águas. Mas espero que a recebas e que ela te encontre gozando saúde junto aos teus, nesta linda cidade de Porto Alegre. Welles. Eu fico uma grande pergunta que... Primeiro porque eu fiquei confuso, porque ele é um conto que ele me parece, ao mesmo tempo que ele tá falando de um relacionamento ali, digamos assim nada, um relacionamento totalmente tóxico, abusivo, objetificado, ao mesmo tempo que tem muita da vergonha daquele que do abusador, daquele que tem o controle do relacionamento, digamos assim. Eu sinto que eu não sei se eu tô olhando demais pro conto, né? Tentando procurar alguma outra história que ele esteja querendo contar ao mesmo tempo, entende? Que é mais do que ser simplesmente isso. Não, com certeza, mas o que você sentiu? Para de ser tão racional, o que você sentiu? Mas é que... O que você sentiu? Mas é que eu só... Nesse momento eu fui racional. Primeiro que... Não te deu raiva desse cuzão do caralho? Não, me deu... Olha o que ele fez. Olha o que ele fez com ela. Também, sim. Esse eu, ao mesmo tempo, ele me deixou pensar assim que... Tá certo que isso é um conto, vamos colocar entre aspas uma ficção, mas que é algo muito real, ainda hoje em dia. Tem muitas mulheres, e não só mulheres, que sofrem com isso também. De serem a cortesã, como ela disse, né? Como sendo a amante, né? E vivendo um resto de vida. Uhum. Eu quero só recordar algo antes da gente continuar, que Moacir James Clear, né, nasceu em 23 de março de 37 e faleceu em 27 de fevereiro de 2011. Ele foi escritor brasileiro, foi formado em medicina, trabalhou como médico especialista em saúde pública, foi professor universitário. É uma obra muito, muito grande que consiste em conto, romance, ensaio, poesia, enfim. Também foi conhecido por crônicas, né, e dos principais jornais do país. Eu conheci o Moacir Clear, tive 2 vezes com ele, uma era muito pequena e a outra já tinha uns 15 anos mais ou menos, e mostrei o esboço do meu primeiro livro, meu primeiro romance para ele. Isso lá em Passo Fundo, né, porque eu sou gaúcho, para quem não sabe. E ele falou assim, olha, você tem que lapidar o que você está escrevendo. Tenho a impressão que vai ser uma obra mais extensa do que só o que você está me mostrando. E estava certo nisso. E esse conto, quem me apresentou eu não conhecia, foi a professora doutora Brunilda Tempel Reichmann, que é aposentada da Federal, trabalha na Uni Andrade, é minha orientadora em teoria literária,
esse doutorado em teoria literária do Andrade, e é um conto que ele me marcou muito, porque ele ecoou tanto que a primeira coisa que eu me perguntei foi: que relacionamento é esse, né? E assim, e veja, e tem uma coisa interessante no conto, né? Ele tem vergonha desta mulher de baixa classe, digamos assim, provavelmente muito mais humilde, né? Não dá para chamar de cortesã, mas na época talvez essa palavra fizesse sentido, né? Como o conto está falando dos primeiros automóveis, a gente imagina isso de 1890, 1920, talvez no máximo por aí, né? Bom, acho que dá até para datar, porque ela diz que é o surgimento de vários bairros, então quem quiser procurar, dá para datar ela, né? É muito doido para quem é gaúcho, para quem é porto-alegrense, para quem conhece. E quando, não sei se você conhece Porto Alegre, Wes? Não. Então quando você for, você vai lembrar do conto. Ah, aqui, ó. Olha só, isso vai ser legal. Então, é legal esse passeio pros bairros, não é? Mas ele casa com a prima. Com a prima. Tem uma duplicidade aí no conto, né? Então, com ela de baixa classe não poderia. Com a prima, pode. Uhum. Moralmente é mais aceito do que casar com alguém de baixa renda. Então tem algo aí no conto. Eu queria comentar, Alisson, o final do conto, primeiro. Né? Eu acho que ele está mostrando no conto, aí eu vou jogar isso, ver se faz sentido, que ele está mostrando ali, assim, acho que a condição feminina, sabe? Também as questões sociais, as questões emocionais, né, tipo, e morais que vão envolver ali o tema do conto. E assim, acho que a pergunta pode ser o que leva também as mulheres, né, à resignação e ao esquecimento de si mesmas. Você acha que faz sentido a gente ir por aí? Eu acho que faz, porque assim, primeiro que, é claro, primeiro que tem... a gente tá falando de um conto que se passa em uma época mais antiga, vamos colocar assim, no passado, certo? Ali, deixa eu pensar aqui, início da década do século XX, digamos assim, que é Porto Alegre, Isso, capital, assim, provavelmente no início do século XX. E mesmo até hoje, né, ainda tem resquício disso, daquela grande ilusão da família tradicional, certo? Uhum. E tem, acho que era muito, principalmente naquela época, era muito impregnado, digamos assim, o papel da mulher dentro da casa, certo? Uhum. De sempre estar ali presente pro marido, pro esposo, pro companheiro e tudo mais, sempre responder às vontades dele antes do dela, né? Acho que tem resquício ainda disso, mas é claro, falando de algo formal. E também falando, e também pensando que, assim, pelo tudo que ela indica, pelo todo o conto que vai sendo construído, né? Ela foi de uma classe baixa para ser uma rainha. Uhum. Então, assim, tem uma ilusão, acho que ali, muito grande dentro da paixão que ela tinha por ele naquele momento, que aos poucos ele acabou desapegando, mas ao mesmo tempo não, porque ele só volta pra ela quando ele tá deprimido, quando ele tá triste, quando algo ruim aconteceu. Vai poucas vezes, porque provavelmente deveria estar feliz ou não com a família, e ia nos momentos não tão felizes, e cada vez mudava ela mais pra longe, para que essa imagem dele com alguém com uma amante, ou como queiram chamar ela, não manchasse a família tradicional. Eu acho que primeiro que eu sinto raiva no final do conto. Sim. Raiva, tristeza Sim. e raiva. Tristeza e raiva. Absurdo isso. Ela diz, eu pensei em me rebelar. Pensei. Mas olha a tristeza disso. Ela escreve pra ele e joga a carta numa garrafa. Ela obedece ele até o fim. Uhum. E outra, né? Ele diz, ele diz claramente, vai embora. Vai embora, que essa cidade é minha. Vamos colocar assim, essa é a minha cidade. Uhum. Acho que o principal ponto é que ela diz, eu sou porto-alegrense.
no início, eu sou porto-alegrense. E eu amo a minha cidade. Mas mesmo assim ela não conseguiu fugir disso, porque não dá pra imaginar. A gente pode supor que é no mínimo 40, 50 anos disso. Isso. Nossa. Então, eu imagino que quantas pessoas mantêm relacionamentos abusivos é pouco, né? Nem sei o que dizer sobre isso. Nossa. Dessa esfera durante décadas. Eu tenho uma história pra contar sobre isso. Acho que não vai ter nenhum problema, né? Abrir isso aqui. De uma pessoa, de pessoas muito próximas, relacionadas aos meus avós maternos, em que ela ficou casada com ele. Eu revi aqui em Curitiba os dois. Eu vi lá eu era muito pequeno quando eles foram visitar. Isso passou acho uns 30 anos, eu vi depois que eu vim morar em Curitiba. E eles já estavam casados, né? Ele já estava com 78 e ela com 75. E eu fui visitar os dois. Né? E estavam os filhos deles lá e tal. E ele levantou, ele estava deitado, levantou, ele me cumprimentou muito tranquilo e tal. Aí ele saiu, não almoçou com a gente, almoçou separado. E aí ela disse assim: não dê bola, estou esperando esse velho morrer para mim começar a viver. Obviamente que o tragicômico destino fez o quê? Que ela falecesse primeiro. Aí eu penso, né? A condição desta mulher, no caso, que obviamente eu sei do que contavam, não é? Que apanhou, que não trabalhou, ele era militar, inclusive. Então, assim, quem estiver escutando a gente tem perguntas, pelo menos pra mim, que não fazem sentido. Por exemplo, como essa pessoa fica no relacionamento? Pra mim não tem sentido essa pergunta. Chega a ser, desculpe, tosco, ridículo, porque essa não é a pergunta que você tem que fazer. A pergunta é outra, né? A pergunta com certeza é: qual é o medo? O que ficou tão forte na cabeça dessa, no caso mulher, que ela não conseguiu se libertar desse relacionamento mínimo, pra dizer abusivo. Abusivo tá muito em voga hoje em dia, é uma palavra muito usada, né? Mas um relacionamento que degenera a própria noção do que é o feminino, por exemplo. Então, eu penso que se a gente olhar para o conto, ele está refletindo ali de uma enormidade de coisas, ali, uma história literalmente, sabe? Que se a gente pegar ali por exemplo, a questão desse cara conservador, né, numa Porto Alegre, mas daí vem um certo progresso, né, dá para ver pelos bairros ali, mas impedido porque ouviam os cochichos por onde passavam, né? Ou seja, tem algo ali, né? E a prima, quando ele casa com a prima, que daí tá tudo bem casar com a prima, não é? Transforma ela na outra. E aí a gente vê a condição também da amante, por exemplo, né? Que é a condição de espera sempre, de promessas que nunca são cumpridas. Eu acho que tem muitas questões, porque começa que acho que tem algo que ela falou assim, muito, acho que no primeiro parágrafo, o pai pagava tudo porque ele tinha deixa eu até pegar aqui, que é melhor até. Porque ele tinha os direitos de macho dele. Que ele sair com... A gente pode pressupor que ela era jovem, bonita, embora ela fosse de uma classe mais baixa, né? Só que a partir do momento em que ele se casou, e esse casamento ele comprometeu várias coisas ali dentro de uma sociedade extremamente conservadora, embora eu sou paranaense, você é gaúcho, a gente sabe que o Sul é muito conservador. Sim. Bom, o Sul, especialmente Santa Catarina, criador de neonazista. Então, é extremamente conservador. E você pega que, a partir do momento em que ele formou essa família tradicional de classe alta,
ele ter a outra de uma classe inferior começou a ser um problema pra ele que antes era algo pra ele jogar na cara de todo mundo. Jogar na cara de todo mundo. Ele desafiando todo mundo. Quando agora ele tá dentro dessa imagem ilusória de perfeição, ele começa a empurrar ela pros cantos, marginalizar ela. E de início, é aquilo que eu falei, que como ela veio de uma vida simples e depois ela se tornou rainha, de início ela não vai querer sair da realeza. Ninguém quer sair disso. Eu acho que dá pra complementar, assim, que... bom, tem uma questão, acho que, de estigma na sociedade mesmo, né? Do que é ser mulher, do que é o feminino, que vai enclausurar as mulheres aí mundo afora. Né? Numa condição até de inferioridade. Imagina isso num conto também que temporalmente deve ser do início do século, ali, não se passa dentro do conto, mas que pra mim tá falando, como você, na verdade você que falou isso até hoje, que tá falando da atualidade. E acho que se a gente olhar também uma perspectiva de que me parece que é uma mulher que ela... É difícil dizer que ela se deixa manipular pelo sentimento, né? E vai se tornar, digamos assim, escrava dessa comodidade de não ter que decidir sobre a sua própria vida. Acho difícil falar isso dessa forma, mas ao menos pra mim vai de encontro isso. Me parece que permeia alguma coisa por aí. E também revela da questão do machismo, né? Desse homem, né, como você falou, de direitos de macho, né? Que toma conta e faz como ele quer. Primeiro na juventude, como algo possivelmente, né, faltou a palavra aqui, de contra o pai, aquela coisa rebelde, lembrei. Rebelde e tal, mas depois disso o pai diz, vou cortar a grana aí agora. Aí ele vai lá e essa rebeldia toda enfia e não faz mais nada e empurra ela para uma vida de 40 ou 50 anos, né? Isso que é uma coisa absurda. Absurda. E se você pensar que assim, é claro que a gente tá inferindo muitas coisas, porque o conto ele não descreveu toda a vida dela como foi. Mas tem um momento em que ela vai pra casa de madeira, uma das últimas casas que ela foi, onde ao meu ponto de ver, o sustento não vem mais só dele. Ela tem que começar a trabalhar com costura. Que é como eu interpretei. Ela teve que ver a costura e ela teve que procurar outro meio. E o que me fez pensar que também, talvez, que a partir de certo ponto, quando você pensa que a maior parte da tua vida você viveu daquele jeito, muitas vezes você não consegue se ver de uma outra forma. Você não consegue imaginar a tua vida de um outro jeito. Tem algo difícil nisso, é claro, de você sair dessa comodidade, né? E depois, principalmente com uma certa idade, de um histórico do que talvez tenha, porque assim, você tem que pensar que ele afastou ela cada vez mais pela imagem dele, digamos assim, nessa nossa sociedade um pouco mais antiga, que é ainda mais conservadora do que hoje em dia. Somos bastante conservadores ainda. E imagina naquela época o que ela não deveria passar. O que ela também tinha medo de passar. Eu acho que ali nos parágrafos finais revela a densidade da relação, porque ela vai pensar numa ordem e dizer não vou soltar as amarras do barco, mas ela acaba soltando. Então me parece que essa submissão que escravizou ela uma vida inteira vai falar mais alto, sabe? Porque ela não vai ter autonomia para dizer não. E mesmo que ela não quisesse abandonar a cidade, ele já tinha convencido ela, desde quando conheceu ela, a fazer tudo o que ele quisesse. E mesmo assim, quando ela manda a mensagem final, eu acho que esse conto, podemos dizer que é a carta dela pra ele. Sim. Ela não tá dizendo que eu não vou embora da cidade. Ela tá pedindo pra ele deixar ela ficar na cidade. Não, e o doido, né, que o último desejo dela vai ser que ele esteja bem e saudável com os familiares. E que possa ler a carta, né?
E me parece que assim, ó, ela abandona a si mesma, até eu acho que é muito representativo o barco, né, as amarras abandonando a si mesmo, né, levando pelas águas, e que o importante ainda assim é ele, que esteja saudável. E ela não... É como se ela jamais tivesse se preocupado consigo mesma. Me parece que eu acho que nesse sentido, assim, que a gente está sendo levado ali, né, na narrativa. Quando eu falei no início de sente o conto, né? É porque eu não consigo pensar nesse conto, não sei que eu tenho que explanar, assim, ok, uma coisa mais literária, tudo bem, mas é sentir esse conto com uma tristeza, porque quantas relações, talvez ao nosso redor, estejam permeadas de pessoas que abandonaram a si mesmas em função de uma relação que tá que nem a casa do barco lá sendo levada pelas águas. E não simplesmente isso. Quantas pessoas em relacionamentos que todo mundo já viu que elas parecem que perderam parte da identidade delas e elas vivem pra esse relacionamento. Tem que sempre ir atrás da pessoa, a outra pessoa tem que estar presente. É claro que, né, relacionamento, o afeto, tá próximo é uma coisa, mas chega um momento que tem relacionamento que chega a ser doentio. Chega a ser doentio. A mesma coisa, é claro que aqui somos dois homens falando isso, então a gente não consegue entender muitas questões do que as mulheres passam. De quando uma mulher ela tá sendo agredida, ela tá sofrendo com um companheiro abusivo e ela não consegue, por medo, claro, físico da agressão, mas também por toda a carga do relacionamento não consegue encerrar isso. Quantas pessoas ficam presas em relacionamentos porque elas não conseguem quebrar essa ligação, não conseguem quebrar essa dependência, né? Sabe, esse vício do relacionamento. Acho que é algo muito a se pensar quando você lê isso. E eu acho que a cada mudança dela de bairro, né, que ele vai mudando ela de lugar, ela vai abandonando mais um pouco de si mesma, assim. Parece que ele vai justificando coisas. Olha a perversidade, né? Ele vai justificando o que ele queria fazer, as vergonhas que ele sentia, dizendo que era pro bem dela e fazendo ela acreditar que era pro bem dela. Isso é o abuso, né? Relacionamento. Isso é uma coisa abusiva, né? Isso é tortura psicológica, porque ele vai tirando as coisas dela e a identidade dela mesma, porque é como se ela não tivesse voz. Não tivesse voz. E a gente tá falando de 40 ou 50 anos ali, né? E isso me vem a questão da identidade própria, que é quando eu não tenho uma identidade própria, quando eu tenho e não consigo vivê-la, a pessoa acaba se resignando, aceitando as situações que vai passando ali, e justificando de uma forma ilusória como se fosse para o puro relacionamento que está sendo, ou seja, por amor. Que ela fala assim, mas eu gostava de ti. Exatamente. Ela dá uma desculpa, talvez ela porque passou de tanto tempo que ela tá marginalizada, vai perdendo cada vez mais seus direitos. E ela se vê num momento que ela pode estar se vendo numa fase da vida porque que ela não tem condição de uma dentadura pra ela, que ela não tem, que se ela largar isso, ela não tem mais condição de nada, aí ela fica dependente dele também. De que seja qualquer, sei lá, apoio, vamos colocar dizer assim, que ele contribui pra ela conseguir se sustentar. E aquela questão de uma dependência, de um vício, que ela fica dependente desse relacionamento, dependente dele. E quanto mais dependente você é de algo, mais você começa a pôr aquilo num pedestal. Eu gostava de ti. E talvez ela esteja dizendo isso pra se enganar também. Mas chega um momento que a pessoa acreditando na fantasia, que a fantasia se torna realidade, não é? Agora pensa, Wellington. A casa, no final, não tinha água nem luz. Não. Pior, é um barraco.
É um Não barraco. tem uma casa. É um barraco. Um barraco flutuante. Flutuante. E assim, e ainda assim, ela não faz nada Não. justificando que ela não queria incomodar ele por ele estar passando uma situação. Ele, rico, né? rico, ele tá passando uma situação. Não, esse conto, quando ele começa a questionar ali e falar, soltar as coisas, viver o zen budismo e tal, eu começo a dar risada. Eu dou risada. Porque é o cúmulo do absurdo. Ela, sem que é dente. dinheiro? O que é dinheiro? Sentado no trono com dinheiro, né? E assim, o maior problema dele. O maior problema dele era procurar sentido pra existência, né? E ela sem dente. Precisa de uma nova dentadura. Mas não queria incomodar. Uhum. E pra mim, uma das coisas mais marcantes é que quando ela diz não, que é até interessante que você vê, quando ela diz não vou abandonar minha cidade, ela escreve uma carta relembrando a história como se fosse: olha, por tudo aquilo que a gente passou, você não me abandone. Pra ela permanecer na cidade, mas mesmo assim ela já ainda tá catando o que ele decidiu, que ele mandou. Pra mim, acho que o mais sinistro é que quando ela decide ir contra o que ele decidiu, não é simplesmente dela se libertar, mas é pra pedir pra ele voltar atrás na ordem dele. E aí é a questão da dependência amorosa, pra dizer o mínimo, não é? Porque a pessoa é tão dependente que ela não quer terminar a relação. Ela quer permanecer junto. No caso dela, junto, vendo ele a cada um ano, sei lá, quanto tempo. Só no aniversário, uma vez ao ano. Só no aniversário. Interessante que ele vinha no aniversário, né? Olha só a perversidade de novo, né? No aniversário dele. Dele, obviamente. Porque as filhas não queriam saber dele mais. No aniversário dele, ou seja, ela não precisava realmente. Não. Era sobre ele. Era sobre ele. É isso, né? É isso, minha gente. Eu acho que, como considerações finais, pedir para que todo mundo que tiver num relacionamento tóxico, tiver num relacionamento abusivo, saia disso. Você é melhor do que isso. Você é melhor do que isso. Você é melhor do que essa pessoa que tá te abusando, seja lá quem for. E se você conhece alguém que tá por isso, você precisa ajudar essa pessoa a enxergar nisso. Porque ela é melhor do que isso. Ela merece viver a própria vida em vez de ficar vivendo os restos da vida de outro. De outra ou de outro. E quem quer que seja. Manda pra terapia, gente, né? Porque parar com um relacionamento ao qual tá roubando a tua vida, tirando a tua identidade, não é possível. As pessoas não merecem isso. Temos que ter uma vida plena, uma vida só não tem duas, então tem que ver de forma plena, sem essas amarras, sem esses boicotes aí, sem essa dependência amorosa. E bora lá, ouve os podcasts e videocasts anteriores aí da ES, ouve os próximos, comenta com a gente aqui no Spotify, nas outras plataformas, aqui também no canal do YouTube. Fala com a gente, dá sugestões. Manda pra uma pessoa que você acha que tá precisando dar uma escutada nesse videocast aí. E diz pra gente o que vocês acharam desse conto e recomenda outros que a gente pode vir falar em outro momento, vir a falar aqui no videocast. E segue lá no Instagram, @impérios_sagrados, @ISEditora, e nosso site /blog, impériossagrados.com.br. E um beijo,